Bem, vamos continuar, né, sobre a reprodução. Essa aqui é a segunda parte. Primeira, vocês viram, né, vários tipos diferentes de morfologia, né? E agora vamos de morfologia de estrutura reprodutiva, né? Agora a gente vai falar dos tipos de reprodução diferentes, assim, né, em si, né? Então a gente vai falar, né, agora, em primeiro lugar, a gente fala, né, da copulação planogamética, que é caracterizada, peraí um minutinho, que é caracterizada, né, pela presença, pelo menos um dos gametas é caracterizada a qual pelo menos um dos gametas vai ser móvel, vai ser gameta flagelado. Isso é um detalhe interessante, a população planogamética. E pode ser de três tipos: iso, aniso e ogamia. Isogamia é quando dois zoosporos, né, tamanho idêntico, né, se unem. A gente está falando, né, vindo do provavelmente grego, né? Iso, o aniso, e o gamia, né? Primeiro, iso e aniso, né, tem relação, né, com o grego. Iso significa igual, similar. Já como o do anisogamia, do ano, né, é negação. Eu já falei sobre isso aí, sobre os prefixos gregos de negação, por exemplo. Isogamia é igual. Então, isogamia, com dois osporos de tamanho idêntico. Já a nisogamia, a gente observa um deles menor e mais, com uma motilidade maior que o outro, que é maior e mais lento. E, finalmente, a gente vê, né, a oogamia, que é a completa distinção, né, na maneira de se locomover dos dois gametas. Aí a gente pode falar, considerando aquela analogia, né, com o sexo dos animais, né, dos metazoários, por exemplo, né, o gameta masculino móvel, que a gente chama de heterozoide, né, e o gameta feminino vai ser imóvel, que será o oosfera. Aí temos a oogamia, certo? Então, ali que a gente vê. É uma diferenciação morfológica entre os gametas tão evidente que a gente chama, né, o gameta móvel de masculino, ou anterozoide, o imóvel de feminino. Outro tipo é copulação gametangial, ou também ele também fusão, ele chama de fusão, tanto que zigmiceto são fungiofungi, né? Fungos que fazem fusão, como você pode ver. Nesse detalhe ali, as duas hifas de indivíduos diferentes, né, acabam fazendo a fusão, né? Como foi brevemente falado também, né, sobre o zigomicose, a formação do zigosporo, do zigosporângico. Então, a gente observa que, né, as duas hifas, né, vão fazer fusão, vão fundir a parte do gameta, dos gametângios, né? Das gametas. Então, gametas que. Então, a gente vê de novo como formando a capamogamia, e a carogamia e a meiose na formação, né, do zigosporo, na germinação, né, do zigosporo após a meiose. Daí vai formando. Entende? Aí, quando o zigosporo, né, acaba sofrendo meiose e germinar, né, com com um esporângio, né, com um micélio haploide novamente, olha só, interessante notar que sempre haploide o núcleo dos fungos. Né, no momento, né, que ocorre a plasmogamia, nesse grupo, nesse tipo de reprodução aí, a gente observa que daí, obviamente, né, na cariogamia vira diploide. Só que, como ocorre na grande maioria dos fungos, né, o núcleo diploide acaba, né, não é muito persistente. Tem um grupo lá que eu vou falar brevemente depois, né? Então, sempre sofre meiose. E aí, depois chega, né, a fase, né, dos esporangiosporos, do esporangióforo, a formação, né? Isso aí é nos zigomicetos, né? E outro tipo é de plasmogamia, de reprodução, não chega a ser plasmogamia, é o contato gametangial.
Nesse caso, né, os órgãos, né, estruturas sexuais, melhor dizendo, as estruturas sexuais, né, a estrutura de reprodução sexual acaba, né, a estrutura de reprodução sexual acaba tocando. Pronto. O contato entre estrutura de sexuais, vamos botar, não é órgãos, entre, vou até arrumar aqui, para depois. Quando ocorre, então, como estava falando, enquanto que, que, que o PowerPoint está travado, então, nesse contato gametangial, a estrutura masculina vai tocar uma na outra, né? Um prolongamento chamado tricogine, né? O tricogine, aonde tocará, né? O ascogônio. E os núcleos, né, que estarão no anterídeo irão migrar para o ascogônio, né? Então, então observaremos, né, a, esse contato gametangial. Apenas é interessante notar, né, que apenas, né, o núcleo vai né, do anterídeo para o ascogônio. Né? Olha, apenas a transferência de núcleos. A gente vai observar, né, de núcleos. Então, núcleos, né, vamos do anterídeo para o ascogônio. Então, isso aí ocorre em ascomicota. Olha ali. Tem várias espécies de ascomicota, tem algumas espécies de ascomicota, né, tem um grupo de ascomicota que apresenta esse tipo de reprodução, né, sexuada. E o bem comum, assim, né, que é a plasmogamia. O plasma vem do citoplasma, né, onde, né, quando, óbvio, vem de hifas, né, micélio de, né, haploide, né, vegetativo da haploide, onde apenas primeiramente vai ocorrer a plasmogamia, mas não, muitas vezes, não a imediata cariogamia. Isso é um detalhe interessante, né, para mencionar, a gente observará apenas a plasmogamia, mas não a cariogamia. Em basidimicota, né, em vários basidimicota, a gente observa isso. Então, né, no início da fase diploide, ou de cariótica, depois, né, perdão, diploide não, de cariótica. E ali você vê, né, ocorre de certo modo, uma anastomose pode ocorrer e a migração do núcleo, né, de um indivíduo, né, para o outro indivíduo. Né? Mas não vai ocorrer imediata plasmogamia, cariogamia, perdão. Aqui observamos apenas uma plasmogamia. Depois tem outro tipo de espermatização, que é mais raro, ocorre em grupo, né, em base de micota, em fungos, né, patógenos, das ferrugens, né, como vocês podem ver aí. Depois a gente pode tentar falar rapidinho. Nesse caso, ocorre, né, os espermáceos, né, né, são liberados e chegando em hifas receptivas, que a gente pode encontrar, né, nesses fungos, né? E ali, né, vai ocorrer a diplodização, né, a dicariosização. Para a fase dicariótica. Depois eu explicar, na fase dicariótica. Então, assim, os espermáceos vão se contar, entrar em contato, né, com hifas receptivas, onde o núcleo do espermáceo, né, e vai
parear com o núcleo da hifa receptiva. Lógico, falando de sistema indivíduo diferente. Né? Enquanto ao ciclo de vida, a gente vê vários tipos de ciclo de vida. Né? Por exemplo, né, em vários quitrídeos, né, quitrídeos micetos, fungos ospóricos, a gente observa, pessoal, né? Fungos ospóricos, observamos né, que muitos são isogâmicos, né? Ou seja, né, a isogamia, muitas das espécies temos os gametas de tamanho similares, né? E também outros podem ter população gametangial, né? Mas eles podem também ser holocárpicos ou eucárpicos, né? Holocárpico, né, como um exemplo lá, e eucárpico. Olha a diferença. Holos, todo, então, todo o talo vai se converter na estrutura reprodutiva, enquanto o eucárpico, né, como vocês podem ver na figura B, parte do talo apenas se converte na estrutura reprodutiva. Né? E dentro desses grupos tem um fungo fitopatógeno, que é Quitrídeo micota, da ordem Quitiridiales, ninguém nunca viu, eu nunca cheguei a ver, chama verruga da batata. Né? Então, a ideia toda desse ciclo de vida é o seguinte: ocorre o que nesse ciclo de vida? Nesse ciclo de vida, assim, a gente tem que tomar, né, por precaução o K, que significa que significa cariogamia, e o M, meiose. Assim, se considerar todo o ciclo, vocês veem aqui que entre a cariogamia, ou seja, no momento que o núcleo fica diploide, e a meiose, ou seja, né, no momento que o núcleo, né, sofre essa divisão ali, né, chamada meiose, ela, né, você vê que é um espaço pequeno de todo o ciclo. É interessante notar que os fungos costumam ter o núcleo sempre aplode. A fase de plode sempre é um curto momento, um curto tempo da vida do fungo. Né? Como você vê aqui, né, no momento, né, que o fungo fica diplóide, formando, né? E depois, isso aqui é um fungo, né, holocárpico, né? Então a gente vê que o fungo, né, todo o talo vai se converter na estrutura reprodutiva, né? E os zoosporos, né, podem tanto ter finalidade de gameta, né, de copulação planogamética isogâmica, ou os zoosporos podem ter a função aqui, né, podem ter finalidade aqui de dispersão do fungo. Olha só que interessante. Tá certo? Então, próximo aqui, pessoal. Próximo slide, se demorar para chegar. O outro aqui é a copulação gametangial, né? Então, assim, quando os gametas acabam se fundindo, né, mandando, né, enviando, né, os núcleos aqui. Aqui, interessante ver nessa população, né, gametangial, aqui nesse caso, né, a formação de um zigoto jovem, né, diploide. Isso aqui olha só novamente aqui, pessoal, diplofase da aplofase. A diplofase só um curto, né, curta fase do ciclo de vida aqui, aonde ainda não se sabe exatamente os eventos da meiose aqui, como vocês podem ver. Mas se vocês observar aqui, pessoal, estou vendo aqui, na formação desses fungos aqui, né, na formação dos zoosporos, né, nesse caso, os zoosporos acabam, né, tendo a finalidade, justamente de finalidade de dispersão apenas. Olha só, aqui interessante notar nesse fungo zoospórico aqui, que na reprodução sexuada não tem participação de gameta móvel flagelado. Os zoosporos, né, as células flageladas apenas na dispersão, mas realmente aqui também, né, acaba, né, sendo, isso aqui pode ser o cárpico também, onde parte, né, do talo aqui, né, essa partezinha do talo que vai se formar o gameta, né, a estrutura de reprodução. Mas tem um grupo, né, dentro de Quitridimicota, Blascaladialis, ou recentemente virou filo, aonde é o único
fungo com alternância de gerações. A fase haploide e a fase diploide. Outro nome que eles falam para alternância, né, de gerações é ciclo de vida haplodiplobiôntico. É o nome do, né, que eles dão. Mas é a alternância de gerações. Então, é o único momento, é o único grupo de fungos onde a gente vê, né, uma fase do ciclo de vida haploide e outra diploide, com núcleo haploide e diploide. Né? Os demais, a fase do diploide é muito curta, sempre vai germinar logo depois, né? Vai ocorrer a meiose logo depois. Né? Não vai ocorrer um momento do ciclo de vida bem distinto, como ocorre aqui. Aqui, no caso, se você poder observar, a formação dos gametânios masculino e feminino, né, que podem soltar, né, liberar os gametas. Se você também notar, aqui o gametânio masculino e o feminino embaixo. E aqui, se você observar, o masculino é menor que o gametânio feminino. Então, como eu falei, então população planogamética anisogâmica, nesse caso, né, onde o gameta masculino. E aqui podemos ter uma certa diferenciação, né, morfológica dos gametas. Daqui já podemos usar o termo masculino e feminino. Né? E na população planogamética, né, isogâmica, né, com dois gametas de tamanhos similares, a gente não usa esse termo. Interessante observar isso aí. Né? Aí, o que tem de diferente? Né? O que ocorre, né, a formação do zigoto e a carogamia. Mas agora que vem um detalhe importante. Na maioria dos outros fungos, de Chytridium, né, micota, né, fungos Chytridium miceto, né, fungos ospóricos, zigomicota, basidimicota, ascomicota, né, todos os filos que apresentam reprodução sexuada, né, a gente observa, né, o núcleo diploide virando haploide. Sempre numa pequena estrutura, ou num espaço curto de tempo que a gente vê o núcleo diploide. Aqui não, isso aqui é exceção dentro do reino, onde observamos, né, nessa alternância de gerações, uma fase diploide, com núcleo diploide, né, ou alternância de gerações, ou, né, ciclo haplodiplobiôntico, é um outro nome que a gente, né, tem para isso. Então, você vê, né, uma fase aqui, essa aqui que eu estou passando com a setinha aqui, né, que pode ser uma fase diploide. Nessa fase aqui é a fase né, o fungo, né, libera os esporos diploides e vai, né, dispersando, né, um momento interessante para dispersão. Mas tem uma outra fase que pode ocorrer, porque, né, por N motivos, pode ser por questões, né, climáticas, ou seja qual for, que ocorre, né, a formação do meiosporângio, essa estrutura. Essa estrutura pode, né, forma esse mitosporângio, onde os núcleos, né, os osporos, são formados por mitose. Aqui, nesse meiosporângio, pode ocorrer né, um evento da meiose. Aqui, finalmente, depois de pode ser várias gerações, várias vezes que o fungo vai se dispersando. Aí, o talo pode formar essa estrutura que vai sofrer meiose, daí teremos meiosporângio. E aí, esse zoosporo haploide vai germinar finalmente numa estrutura haploide, né, que é num gametândio, num gametotalo. Aqui tem, né, que vai produzir um talo que vai formar os gametânios masculino e feminino, que é esse aqui. Certo? E aqui, os próprios, né, é interessante notar que os próprios gametas também podem fazer essa dispersão, né, então, a cariogamia, né, após a cariogamia, ao invés do núcleo sofrer meiose para ficar haploide novamente, aqui não. É a exceção. Aqui a gente vê, né, durante o ciclo de vida uma alternância de gerações bem evidente. Um ciclo haplodiplobiôntico bem evidente. É o único grupo dentro de todos os fungos, até onde se saiba, que tem esse tipo de reprodução. Certo, pessoal? Muito interessante. Então, assim,
Eu estou falando, tá certo, pessoal, mas ninguém está vendo. Em zigomicota, também, aí que a gente não lembra da copulação do metanjal que eu falei, é característica, né, de zigomicota, aonde, né, o estado também é eukárpico, e olha só novamente, aonde é sempre a fase diploide é curta, é restrita ao zigosporo que fica dentro dessa estrutura de resistência, que é o zigosporângio. Então, aí que é o detalhe interessante. Então, né, em zigomicota tem, né, a população metangial, onde os gametas são a extremidade da lifa de dois indivíduos, né, que a gente chama em mais e menos, utiliza o termo mais e menos para sinalizar, né, para considerar indivíduos diferentes. Né? Então, a fase diploide, então, vai ser restrita apenas ao zigosporo, que vai sofrer, né, a meiose. Então, maior fase, sempre aqui, ó, a formação do zigosporândio maduro, né, com o zigosporo dentro. Então, após a germinação do zigosporo, dentro do zigosporângio, né, pode formar, né, esses esporângios, esse micélio que vai formar esses esporângios, e esporangióforos, coisa que eu já mostrei as imagens anteriormente, e vale a pena lembrar isso aí, que ocorre meiose. Sempre haploide. Então, quando o bolor se forma no pão, aquele bolor aveludado, forma de algodão, né? Que é o esporângio, né? Forma esses esporângios, esporangióforos, e o esporângio no ápice. E essa aí é a fase haploide. Então, aqui, a fase diploide fica restrita ao espaço de tempo que o zigosporo fica dentro do zigosporângio. Só depois do zigosporo vai germinar e continuar, né, no ciclo. Então, o ciclo de vida, não, mas aqui tem uma fase diploide no ciclo de vida, né, por causa que é resultado, né, da cariogamia, mas logo depois fica haploide, né, novo núcleo, certo? É interessante ver isso aí. Então, sempre, e é o modo preferido desse grupo ali, né, de zigomicota, que é o primeiro grupo, foi a segunda divergência, né, os fungos zigomicetos representam a segunda divergência dentro do reino dos fungos, né, do reino fungi, né, e aqui que ocorreu, né, a divergência entre fungos, né, zoospóricos para zigomicetos, ocorreu, né, a primeira, né, a primeira e a maior mudança evolutiva dentro dos fungos, né? Então, que é a perda do flagelo. Aí vemos a ascomicota também, né? Formando o talo eukárpico aqui, né? Um apotécio, olha só, um formato de taça, um apotécio, como já foi falado. Então, olha só, tem contato gametangial, pode ter copulação gametangial, espermatização, somatogamia, são vários tipos, né? Uma fase, né, de cariótica pouco desenvolvida. Eu vou ajeitar aqui. Desenvolvida. Pouco desenvolvida. Estou ajeitando no momento que eu estou falando aqui também. Aproveito e ajeito, né, a apresentação, que eu vou depois mandar, né, para vocês. Bem interessante, assim, o ascomiceto, geralmente esses fungos, vários desses fungos, né, acabam formando, né, o tal eukárpico, como foi aqui, né, algumas características, e tem uma fase aqui, ó, aqui em ascomicota, basidimicota, né, que é o tal eukárpico, né. Em ascomicota é interessante ver, e basidimicota é diferente, tem um detalhe diferente. Tem um momento, né, do ciclo que ocorre, né, o encontro, pareamento dos dois núcleos, mas ao contrário do que a gente vê em zigomicota, em vários, né, fungos, né, zoospóricos, a gente não vê a imediata, assim, a imediata cariogamia. Né? A gente observa ali, pessoal, que esses fungos, né, a gente não observa a imediata cariogamia. A gente observa que os dois núcleos se mantêm, né, distintos, mas, né, se mantêm
distintos, né, mas ocupando a mesma célula. Então, é a fase dicariótica, que é uma das características, né, uma das duas características mais marcantes do sub-reino de Cária, que foi falado, a fase dicariótica. Nesse caso, a gente observa o tricogênio, o tricógene aqui, né, formando, né, enviando, né, os tricógenos saindo do anterídeo para o ascogônio, enviando, né, os núcleos de um talo para o outro. E a formação das hifas ascógenas. Aqui, quando começa a fase de cariótica, a imediata formação das hifas ascógenas. Esse é um detalhe importante, né, para falar depois em basidimicota. Então, a gente chama, quando começa a fase de cariótica aqui, né, no micélio de um e o micélio de outro, né, vamos fazer um desses eventos aqui é o contato gametangial, por exemplo, aí começa a fase diploide. Mas só que a fase diploide imediatamente vai formar o ascoma, olha só. A fase diploide imediatamente forma um ascoma, no caso de muitos, na grande maioria dos ascomicotas, representantes das ascomicotas. Isso é um detalhe. Lembre-se. E a fase predominante aqui de vários ascomicotas também, que é a fase que eles mais conseguem, que mais liberam também esporos, também a fase, a fase assexuada. Eles chamam de anamórficos, fase anamórfica, né? Aí a pleomórfica e o holomórfico é todo, tá? Então, os fungos mitospórios, fungos conidiais, muitas vezes, é uma fase do ciclo de vida de ascomicota, de um ascomiceto. Daí pode formar esse ciclo de vida, o mofo crescer nos pães, que falei, a festa, né? E depois os mofos crescendo, e aí, dado momento, pode ocorrer um evento que vão parear os dois núcleos, vindo, por exemplo, de dois indivíduos, e formação de um ascoma imediatamente. Isso é interessante. E finalmente, nesse ascoma, a gente vai observar a formação do asco, e é lá dentro desse asco, dessa estrutura, que a gente vê a fusão dos dois núcleos, a cariogamia. Depois, né, na sequência da fusão dos núcleos, a gente vê a meiose e algumas mitoses, assim, para formar os ascosporos. Certo? Outra hora eu vou preparar esse vídeo. E o ciclo de vida. E já na levedura, a gente vê que é um talo holocárpico, podemos considerar, que é mais a levedura, já é um fungo unicelular. Pode ocorrer conjugação do metangial ou somatogamia também, né? E somatogamia. Então, né, o botamento e pode ocorrer também uma cariogamia. Aqui fala que algumas vezes pode se dividir, né? Pode ocorrer brotamento de hifas, né, com, né, diploide. E basidimicota tem uma outra coisa também, o tal eucárpico. Muitos fazem plasmogamia dentro de micota e a espermatização nas ferrugens. Né, ou espermatização nas ferrugens. E aqui, pessoal, só para a gente ver esse detalhe interessante, né? Um detalhe muito importante. A fase, né, de cariótica é longa. Olha só uma diferença. Quando a gente vê o pareamento dos núcleos, né, os dois núcleos, quando começa a fase de cariótica, né, ao invés de formar logo o basidioma, muitas vezes o micélio continua crescendo no substrato, nos solos. A grande maioria dos micélios bem visíveis que a gente pode ver no meio das folhas, das árvores, dos troncos, tem muita chance sempre de ser um micélio de basidimicota, geralmente é um micélio de cariótico. Então, a gente vê a fase monocariótica e a fase de cariótica assim, né, bem distintas.
né? E a fase de cariótica longa, ao invés de ascomicota, que a gente falou antes, da ascomicota, então a fase, no início da fase de cariótica, a gente vê a imediata formação do ascoma, na grande maioria das espécies de ascomicota, né? E a fase de cariótica de ascomicota a gente chama de hifas ascais ou hifas ascógenas. Já aqui tem uma fase de cariótica longa lá em ascomicota, que forma imediatamente a hifas ascógenas, a fase de cariótica é curta, né? E aqui, então, a gente vê dois detalhes importantes. Então, a gente vê a fase monocariótica, também pode ter uma fase, né, com esporos assexuados, uma fase conidial também, de micota, mas não é tão evidente uma fase cariótica. Então, quando a gente fala, né, na fase de cariótica e a monocariótica, a gente chama a fase monocariótica de micélio primário e a de cariótica de micélio secundário, né, que são dois micélios completamente distintos assim durante o ciclo de vida. São bem evidentes o micélio primário e principalmente o micélio secundário. Quando a gente vê o mofo crescendo na madeira, a gente vai raspar e a gente pode observar que vai ser micélio secundário. Então, é um outro detalhe que posso falar. E as ferrugens têm um ciclo de vida mais complexo, porque tem várias etapas de formação de esporos diferentes, né? Há muitas vezes de esporos para simples dispersão e espermatização. Olha só, espermatização no nome que eu estou falando, né? Ou também esporo também mais de parede mais espessa, com finalidade também de esporo de resistência. Mas como a gente vê lá na parte de cima aqui do ciclo, das ferrugens, quando a gente vai formar as espermáceas, a gente observar os espermátides ou espermáceas e as hifas receptivas, a gente pode observar esse tipo de esporinho, de pequeno esporo chamado espermáceos ou espermáceas, chegar e fazer a fertilização da hifa, né, receptiva, né, espermatização. Aí que começa a fase de ploide nas ferrugens. Aqui, nessa fase anterior, né, da espermatização, onde a gente vê a hifa receptiva e a espermácea, a gente não observa. Observa, né, os núcleos monocarióticos haploides. Depois daqui começa, né, a fase de cariótica. Aqui não é bem micélio, porque o micélio... Aqui não chamamos bem de micélio, né, por causa que o micélio não é bem desenvolvido aqui. Mas, assim, quando começa a fase de cariótica, aí a gente vê outros tipos de esporos. Os enceosporos, depois uredosporos, para finalmente teleosporos. E esses teleosporos, esse tipo de esporo é um esporo bem particular que vai germinar, vai formar, germinar em basílio. E é ali dentro que a gente vai observar a fusão nuclear, a cariogamia, dentro desse tipo de esporo. Então, é um esporo característico da onde, né, o telesporo, né, onde a gente vai observar, né, a cariogamia e a meiose. Então, é uma coisa bem diferente, né, que a gente pode observar no ciclo de vida das ferrugens, né? Mas, nos fungos, tem um outro ciclo de vida bem diferente, que são o ciclo de vida parassexual, né? Vale lembrar que muitos desses fungos, né, perderam a sexualidade, como vocês podem ver, né? Aparentemente, muitos desses fungos conidiais, anamórficos, aspergillus, penicillium e outros, ele nem em laboratório você conseguiu ver, né, a formação do ascoma. Alguns formam ascoma. Eu já cheguei a ver ascoma, né, de fungo mofando castanha do Pará. A gente vê umas bolinhas pequenas que são... bolinha pequena. São pequenos cleistotécios circulares. São cleistotécios minúsculos. Firma como vou dizer, umas bolinhas na superfície, assim, olhando, pegando, a gente vê esses cleistotécios com laços e os astroporos dentro. Só que muitos não conseguem ver. Então, mas em várias experiências, né,
tentando descobrir isso, eles viram uma coisa muito diferente nessa espécie aí, Aspergillus nidulans. Mas, assim, antes de explicar o que acontecia no laboratório observando essa espécie ali, vale lembrar que o ciclo de vida parassexuado, né, ciclo de vida parassexuado, né, ocorre três fases: a diploidização e a fusão dos núcleos, na cariogamia, o crossing over mitótico e a haploidização. Mas ali que tem, agora tem um detalhe aí que eu vou explicar no próximo slide, ali que tem um detalhe muito importante. Não ocorre meiose ali. Não observaremos a meiose no ciclo parassexual. Vou explicar daqui a pouco. Então, é um evento raro. Acho que não sei de outra espécie observada esse fenômeno, apenas em Aspergillus nidulans, que foi devidamente publicado, parece, já esse trabalho. Olha só o que acontece. A gente vê, né, uma hifa haploide monocariótica. Ele chama também homocárion, que é um só núcleo pertencente àquele micélio, né, haploide, de núcleo haploide, do mofo que pode estar crescendo, né, aqueles que estavam crescendo na placa de Petri. Só que durante as observações, eles viram que ocorreu com um outro indivíduo na mesma placa anastomoses. E essa anastomose providenciava uma planogamia e a chegada do núcleo do outro indivíduo no indivíduo anterior. Aí, quando a chegada do outro núcleo, a gente começou a ver, como eles chamam aqui, né, haploide heterocário. Né? A gente vê, né, uma dicariotização, de certo modo, N mais N. Só que agora ocorre um evento, né, que a gente está chamando de diploidização, no momento que os núcleos diploides vão se fundir, né, e virar um núcleo, né, os haploides sofrer uma espécie de cariogamia e fazer uma diploidização, virando um diploide somático, como vocês podem ver. Só que aí começa. Então, aí observamos o crossing over, que ele chama crossing over mitótico, onde ali que tem uma diferença. Então, nesse crossing over mitótico, é onde ocorrerão, né, as recombinações gênicas dos cromossomos. O crossing over, as recombinações do crossing over ocorrerá aí. Só que, ao invés de sofrer meiose, né, vai ocorrer um evento que a gente conhece como aneuploidia, que são erros mitóticos durante o núcleo diploide, ficou diploide, né, durante o núcleo diploide começará a sofrer erros mitóticos, como chama aqui, com uma aneuploidia, aonde, né, sempre aos poucos os cromossomos, né, um dos cromossomos vão começar a se degradar, né, deteriorar dentro do núcleo, mas sempre diminuindo um por um cromossomo. Porque é interessante notar que o núcleo dos fungos, né, tendem a ser haploides. Né? Então, sempre vai diminuindo sempre um cromossomo. Seria como 2N menos 1 que você vê. Então, a diploide vai diminuindo aos poucos. Novamente, vai diminuindo o outro. Na outra divisão celular, diminui mais um. Na outra divisão celular, diminui mais um no cromossomo, até virar novamente um núcleo haploide. Só que, no detalhe, recombinado com o crossing over. Teve recombinação gênica. Interessante notar. E agora, isso é bem raro, ninguém nunca observou isso aí em outros fungos, até onde eu saiba, é raro. Será que ocorre na natureza? Será que esses fungos assexuados, que eu comentei, que nunca viram, nunca se viu a fase sexuada, como eu comentei antes, será que não é uma estratégia desses fungos para ter um mínimo de recombinação gênica? Né? Mas lembrar que a principal finalidade, né, da reprodução sexuada é
fazer recombinações gênicas, certo? Por enquanto é isso. Eu vou tentar refazer essa aula depois para facilitar com mais a explicação, se for necessário. Obrigado. Vou parando aqui. Interromper a gravação.